Muito boa noite, bem-vindos ao nosso compromisso de todos os domingos. Esta semana que passou, né, que termina hoje, nós tivemos novidades, porque tivemos 2 lives e assim vai seguir sucessivamente todas as semanas. Então, nós teremos sempre 2 lives para explicar para você aquilo que a gente já vem explicando. Então, a gente vai pedir para você que vai chegando agora, vai me dando boa noite. Eu já estou com o material aqui pronto aqui, então vocês vão ver que eu vou abaixar assim para ler para vocês o que nós vamos falar hoje nessa live que fala sobre a lei da correspondência. Uma das leis, né, das 7 principais, vamos dizer assim, as leis do universo. Hoje eu quero abordar esse tema porque tem muita gente que não tem ideia sobre a importância desta lei na nossa vida. Muito boa noite, Olga, muito bem-vinda, que felicidade ter você aqui, você sabe disso, né? E eu sei que é recíproca, todos vocês que estão chegando agora. Então, hoje, esse nosso tema, lei da correspondência. Então, eu vou esperar vocês chegando, Hoje eu sempre começo 1 minuto, 2 atrasados, isso é propositalmente, né? E então eu estou vendo aqui que a Olga já está, o Kemuel Santos já está aqui com a gente. Então, quem for chegando, já vai aí dando boa noite para nós. Nós estamos compartilhando já com as outras pessoas aí, via message, né? E o que eu peço para vocês também, compartilhem, pega o link dessa live e mande para as pessoas, mande por Messenger, né? Posta onde você quiser, porque tem muita gente que precisa ouvir exatamente isso que nós vamos ler aqui para vocês sobre essa lei. Porém, antes de falar da lei, tem um assuntozinho bem especial que eu quero falar para vocês, que é interessantíssimo, tá? Opa! Então, pessoal, vão chegando, né? Vamos esperar um pouquinho, o pessoal sempre chega. Eu já estou mandando aqui também para a Betina, nossa amiga, que daqui a pouco vai estar aqui com a gente. Embora a diferença de horário a gente já sabe, é grande, então eu sempre falo que ela está perdoada, caso ela não consiga estar aqui com a gente, né? Então vamos chegando. Acho que vou ver se eu consigo compartilhar isso com aquela nossa amiga de hoje, né? Que entrou aqui. Então, meus amigos, vamos lá, vamos aguardar mais um pouquinho. Enquanto isso, eu vou tomar aqui minha água com limão. Eu tomo muito limão, eu gosto muito de limão. E vocês deveriam gostar. Estou vendo que já está chegando aqui. Marta Dani já está chegando, Roberto Nunes já está chegando. E aí, Roberto Nunes também é um grande amigo, né? A Marta também. Então, pessoal, vocês chegaram agora, pega o link da live, envia por Messenger para os conhecidos de vocês, para os amigos de vocês, sobre essa live que nós vamos fazer hoje, a explicação que nós vamos dar sobre a lei da correspondência. Ela abrange, na verdade, uma das 7 leis importantíssimas do universo, entre outras leis que o universo tem. Porém, hoje eu vou falar e esclarecer dentro daquilo que eu conheço, dentro daquilo que eu pratico na minha vida, que é a lei da correspondência. Então, eu estou segurando um pouquinho para vocês aí. Roberto tentando assistir pelo smartphone, mas dá certo, Roberto, tá cheio. A maioria das pessoas hoje estão assistindo pelo celular, né? Nem todo mundo está assistindo pelo computador mesmo, não. Então, vai compartilhando, compartilha. Se você não quer compartilhar no Face, compartilha no seu perfil, já tá bom demais. Compartilha via Messenger. Eu falo para compartilhar porque, gente, é tão bom quando você consegue levar um conteúdo que faz bem para as pessoas e isso está sendo compartilhado com mais e mais pessoas, então é bom, sabe? Eu me sinto gratificado quando eu consigo atingir um número de pessoas que consegue abrir um pouco a mentalidade e consegue derrubar um pouco daquelas crenças limitantes que são implantadas em nós, né? Desde quando nascemos, desde quando já estamos no ventre da nossa mãe, eles começam a implantar, isso vai implantando na nossa mente até os 7 anos de idade. Então, esta lei importantíssima, a lei da correspondência, né?
nós temos 7 leis importantíssimas que são muito estudadas, né? São as leis que, inclusive, eu estudo dentro da filosofia da vida que eu acredito, dentro daquilo que eu pratico também, e além de Neville Goddard. Então, o conteúdo hoje é bem interessante. E eu acho que nós já vamos começar, porque sempre eu entro na live, eu espero um pouquinho para dar tempo de vocês irem chegando, de vocês irem comentando. Ah, o som está perfeito, estou te ouvindo bem, a luminosidade está boa, a luz está boa. E aí eu vou dando esse tempo exatamente para que as pessoas vão entrando. Então eu quero que você venha para cá, como eu quero que você venha para cá assistir. Estou sentindo falta aí de alguns amigos, né, que estão sempre aqui. Acabei de ver uma que também está presente sempre, a Lena Romão, e não consigo ver o Dorvalino, gente, não vi o Dorvalino, mas ele vai aparecer, ele vai ver depois. E também a Betina, né, lá da Suíça, que eu também não tenho visto, mas já foi compartilhado com todas as pessoas. Enviamos via Messenger para várias pessoas agora, assim que começou a live, né? Então, acredito que só não está aqui aqueles que não quiserem estar. Então, nós vamos começar falando sobre a lei da correspondência. E antes de entrar no assunto da correspondência, eu tenho uma pergunta e uma explicação para fazer para você, porque em cima do que nós vamos falar aqui agora, nós vamos encontrar e explicar um pouquinho sobre as leis, e uma delas, na verdade, nós vamos falar hoje especificamente sobre a lei da correspondência, e que ela faz um par, vamos dizer assim, com a lei do retorno. Bom, a primeira coisa é, qual seria a intensidade da sua convicção? Qual seria? Boa noite, Lena Romão, boa noite. Qual seria o tamanho da sua convicção? Ou melhor, para resumir para aqueles que ainda não estão acostumados com a nossa linguagem, dentro da física quântica, qual seria o tamanho da sua fé? Eu sempre digo para as pessoas que, quando me perguntam se eu tenho fé, e eu respondo que não, e as pessoas chegam com uma surpresa, né? Eu digo, não, calma, amigo, eu não tenho fé, eu tenho convicção, né? Ou tenho gratidão. E eu já expliquei isso em outras lives, que fé é acreditar em algo invisível. Gratidão ou convicção é acreditar que este algo invisível já se tornou visível, já é real. Isto é convicção. Então, qual é o tamanho? Só que além do tamanho, qual é a intensidade, qual é a força da sua fé ou da sua convicção, como eu prefiro dizer? Eu vou ler um trecho e vou explicar. Você será recompensado de acordo com a intensidade da sua convicção. Você é capaz de visualizar o universo como fonte inesgotável de dádivas que proporcionará tudo o que você pedir, a qualquer momento e na quantidade acima do essencial. Então isso faz uma explicação e ao mesmo tempo uma pergunta para você. Você está preparado para sentir esse universo que vai proporcionar para você qualquer coisa e na quantidade acima do essencial? Porque aí nós entramos numa situação que fala sobre o merecimento, não é? Tem gente que acha que ela merece menos do que ela ganha. E é normal e é comum vermos isso nas pessoas. Será que eu mereço tanto? Quantas vezes você já ouviu falar isso? Quantas vezes você já ligou para alguém e a pessoa diz assim, você diz, e aí, como é que você está? Ah, estou melhor do que eu mereço. Isso entra na lei do merecimento. Porque as pessoas acham que não merecem aquilo, ou que merecem menos. Então, deixa eu dar uma boa noite aqui, então, a Lena me deu boa noite agora. Boa noite a Sônia. Sônia, bem-vinda, muito bem-vinda mesmo. Espero que você assista até o final para você entender. Nós estamos falando sobre a lei da correspondência. Então, vocês entenderam o que eu acabei de falar é uma pergunta. Você é capaz de visualizar o universo como uma fonte inesgotável de dádivas que proporcionará tudo o que você pedir a qualquer momento e na quantidade acima do que você merece ou acima do essencial. Por que eu digo isso? Porque, como eu acabei de explicar, eu já telefonei para as pessoas e elas, estou melhor do que eu mereço. E muita gente pede ao universo e se questiona. Alguém colocou a televisão lá? E alguém se questiona.
Será que eu mereço tudo isso? Será que eu não estou pedindo demais? Nada que você busca é demais. Nada. Você merece tudo. Você merece tudo. E eu lembro quando eu falo para as pessoas que se você é Deus, cada um de nós somos o nosso próprio Deus, na nossa consciência. E eu lembro de uma frase que o Dorvalino escreveu aqui, numa das nossas lives, que disse: filho de laranjeira é o quê? Laranja. O que é o filho da bananeira? É banana. E o que é o filho de Deus? É Deus. O que é esse barulho lá fora? Então, porque está atrapalhando a desconcentração aqui. Bom, então entenderam isso? Então, olha só, vocês entenderam até aqui? Se ficar dúvida, comentem aí para que eu possa responder. Eu acho que não ficou, eu vou seguir aqui. Se você é capaz de visualizar isso, o universo será realmente inesgotável. Aqui diz a Sônia: meu nome é Sônia, eu sou muito grata e graças a Deus estou aprendendo a mudar meus pensamentos e muitas crenças. Obrigado, Adam. Você é muito querido e atencioso com as pessoas, sou muito grata. Eu que agradeço você, Sônia, pela oportunidade que você dá para que nós possamos explicar isso para você e para demais pessoas. Então, vamos seguir aqui para vocês então. Então, se você é capaz, o universo realmente vai ser inesgotável para você. É inesgotável. Então, se é inesgotável, por que você se questiona se você merece ou não? E aqui diz aqui, ó, lembre-se das seguintes frases. E essas frases são bíblicas. A Bíblia, eu já falei para vocês, né? A Bíblia é um livro de psicologia que explica física quântica, como Jesus explicava física quântica, e infelizmente algumas pessoas distorceram tudo isso, né? E isso começou desde as primeiras igrejas aí, católicas e outras mais, que foram surgindo e distorceram esses ensinamentos quânticos da Bíblia e transformaram a Bíblia num livro para aprisionar as pessoas, para causar medo nas pessoas, para as pessoas terem medo de Deus, para as pessoas acreditarem que existe um Deus lá fora e não dentro de você, ou seja, que você precisa se curvar, como se você fosse servo de Deus, eles nos ensinam. Gente, não somos servos de Deus, somos filhos de Deus, e sendo filho de Deus, como a bananeira tem a banana como filha, nós somos deuses. Então é isso, não precisa se curvar, você não precisa pedir, você precisa ter a convicção de que já tem. Mas vamos seguir aqui para você entender essas frases que diz na Bíblia: credes que o haveis de conseguir e o obtereis. Isso está na Bíblia. Dai e dar-se-vos-á. Outra coisa, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos, ou abrir-se-vos-á, abrir-se-vos-á. Qual de vós dará uma pedra ao seu filho quando lhe pedir pão? Então essa pergunta tão interessante que ele faz: qual de vocês vai dar uma pedra para o seu filho? Quando ele te pedir um pedaço de pão, você vai pegar uma pedra e dar para ele e dizer: come essa pedra aqui, meu filho. A maioria aqui tem filhos. Eu quero que você pare, volte a sua consciência e pare. Você faria isso para o seu filho? Ou você pegava um chicote e diria para o seu filho: dobre o joelho aqui e me peça o pão, senão não tem pão e você não vai comer. Você falaria isso para o seu filho? Não é esse Deus que essas igrejas pregam para você, como diz o nosso amigo, essas malditas religiões inventadas pelo homem pregam para você, não. Então para pensar se você faria isso com seu filho, se você se considera ser esse filho de Deus. Outra coisa importante: se você pedir um peixe, você daria uma serpente para o seu filho? E aí ele diz aqui, ó: se vos saber das coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial, ou seja, quanto mais o Pai Celestial que vive dentro de você vai te dar as coisas que você pedir. É simples isso. Então essas passagens que está lá explicando o que é física quântica é importante para você entender. E muita gente tem uma visão separada de Deus.
Elas separam mentalmente Deus delas e acreditam que lá existe um céu onde o Deus está lá. E o que Jesus dizia? O reino dos céus está dentro de vós, meu, de todo mundo. E as pessoas não conseguem entender. Então, o que você precisa colocar na sua cabeça é: você não precisa se curvar para implorar. Você não tem que pedir as coisas, dizer, eu tenho misericórdia, Senhor, como te ensino. Dobrar o joelho e ficar pedindo misericórdia, implorando, mendigando aquilo que é seu de direito. Você precisa reivindicar, sem arrogância. Você precisa acreditar que você é Deus. E a humanidade está acordando para essas verdades a partir de agora. Ela começa a acordar. A internet abriu muito a mente, os achados, né, as descobertas novas dos cientistas, dos geólogos, estão abrindo os olhos e a humanidade está evoluindo. Mas as religiões foram as causas da não evolução da humanidade. Religião é para aprisionar você, é para colocar leis que eles criaram e não as leis que regem o universo. Então, por isso que a gente quer falar aqui, olha só, vou falar uma coisa importantíssima para vocês. Olha só, ele diz aqui o seguinte: o pão dos que acreditam nisso será inesgotável. Falando de pão para vocês entenderem um pouquinho mais, tá? Mas o pão dos que o consideram proveniente de outras pessoas será limitado. O pão daqueles que acreditam que é inesgotável será inesgotável, que acreditar nessa situação. O pão das pessoas que consideram que é proveniente dos outros, tá? Vai ser limitado. Você terá limitações. Por quê? Porque você tem essa crença que colocaram em nós. Eu estou citando o pão como um exemplo, né? Mas o pão significa todos os seus objetivos. Mas as pessoas que têm essa crença acreditando que para você receber uma bênção, tá? Você precisa de um intermediário entre você e o seu subconsciente, que é a identidade de Deus, segundo Neville Goddard, segundo aquilo que eu acredito também. A fonte é inesgotável. Mas se você acreditar que você precisa de um intermediário, ele diz aqui, os que acharem que este pão é proveniente de outras pessoas, vai ser limitado para você. Então a única coisa que vocês precisam entender é que entre você e Deus, que é o seu próprio subconsciente, que é a sua consciência de ser, não precisa de um intermediário. Você não precisa de um guru. O Neville diz, seu maior guru, seu maior patuá da sorte, como você queira chamar, trevo da sorte, é o seu subconsciente, é você mesmo. Quando a Bíblia lá atrás dizia, amai o próximo como a ti mesmo. Quem é o próximo, mais próximo de você? É você, é amar você sobre todas as coisas também. Que diz amar a Deus sobre todas as coisas. É você que deve ser amado sobre todas as coisas. E olha o que ele diz, aí entra aqui, isto ocorre em conformidade com a lei da correspondência. A lei da correspondência entre o pensamento e o destino. E agora nós vamos entrar na parte importante para vocês entenderem o que é essa lei. Eu estou tomando aqui uma água com limão. Eu gosto muito de limão, gente. Nossa, eu tomo 2, 3 por dia. Puro. Aqui eu coloquei água, mas eu tomo puro. Então, vocês entenderam até aqui? Porque eu estou vendo que as pessoas não têm dúvidas. E eu quero que vocês tirem as dúvidas de vocês sobre o que nós estamos falando aqui. Isto ocorre em conformidade com a lei da correspondência entre o pensamento e o destino. Porém, existe uma situação entre o pensamento e o destino aqui, que é o sentimento. Então eu quero só entrar, porque quando eu falo entre o pensamento e o destino, muitas pessoas, erroneamente, têm outra crença, mesmo conhecendo a tal lei da atração, porque eu falo que as pessoas falar de lei da atração é fácil praticar, já não é tanto, porque tem que ter esse entendimento. Olha o que acontece.
As pessoas acreditam que você precisa estar pensando positivo o dia inteiro. E muitas pessoas seguem pensando positivo o dia inteiro e não conseguem ter uma manifestação de nada na vida dela, e a vida começa a ficar pior. E ela diz, por que está pior? Eu só penso positivo, eu só penso assim, eu não tenho raiva, eu não tenho rancor, eu não tenho isso. O que eu quero entender é o seguinte, para vocês entenderem. Olha só, não adianta você assumir que você não tem raiva, que você não tem mágoa, que você perdoa, que você não tem sentimento ruim, que você pensa positivo o dia inteiro. Você precisa primeiro ver toda a situação da sua vida atual, o que está gerando para você. E aí entra, eu já falei muito disso, aí entra a lei da correspondência. Por quê? O seu sentimento, ele cria ondas magnéticas, né? Cérebro, ondas elétricas, coração, ondas magnéticas. E essas ondas, elas vão expandir para o universo e elas vão voltar. Por isso eu disse que a lei da correspondência trabalha de acordo com a lei do retorno. Exemplo, vamos dizer que hoje a Marta Dani, minha amiga aí, que mora em São Paulo, ela manda um e-mail para mim. Ela está se correspondendo comigo, correto? E ela manda um e-mail me xingando, enfim, falando um monte de coisas horríveis. Hoje, com o conhecimento que eu tenho certeza que ela estaria falando dela mesma. Mas eu quero fazer de conta que eu não tenho esse conhecimento, que eu não estou na quinta dimensão e que eu desço na terceira dimensão, que eu estou lá. E a Marta me manda aí uma carta, você não presta, é um vagabundo, e me xinga todo. Bom, onde está a lei da correspondência e por isso tem a lei do retorno? Eu vou responder a mensagem, correto? Eu vou me corresponder com ela. E nessa correspondência, eu estando na terceira dimensão, eu corresponderia à altura. É você que não presta, e aí ficava aquela troca de ofensas. Isso é uma lei da correspondência. Porque quando você emana sentimentos positivos, você está se comunicando com o universo, seja com os pensamentos positivos ou negativos. E o universo está usando a lei da correspondência para receber os seus sentimentos e a lei do retorno para devolver eles para você. Então são duas leis que andam junto dentro do meu ponto de vista. Pode ser que tenha alguém que pense diferente. E isso vai ser devolvido a você através da lei do retorno. Mas ela sempre está começando com a lei da correspondência. Por isso você precisa fazer uma revisão naquilo que você acredita. Olha, eu penso positivo o dia inteiro, eu não tenho mágoa de ninguém, eu já perdoei todo mundo. Mas busca lá no fundinho, na situação que você está, que tipo de sentimento essa situação está causando para você, simples. Porque é o sentimento que vai fazer com que você manifeste qualquer coisa na sua vida. Qualquer coisa, é o sentimento que vai gerar. E a lei da correspondência, ela vai trabalhar com o seu sentimento. Então, pensamento gera um sentimento que vai ao universo, que se corresponde com o universo, com o todo, com Deus, com a mente criadora, com o que você acredita, e vai te devolver isso. Entende? E hoje, isso não é explicado para nós. Se não é essas lives que a gente faz e outras pessoas maravilhosas que têm dividido esses conhecimentos conosco, as pessoas, quando elas nascem, elas começam a colocar as coisas. Roberto Nunes disse, não perdoei todo mundo, estou me limpando, pelo menos sou sincero. Eu acredito e sei, e eu já disse para você que você tem muita coisa para trabalhar, né, Roberto? Você é um grande amigo, eu tenho a liberdade de falar aqui. Então, o que eu quero dizer para você, depois eu digo, eu vou continuar aqui para vocês entenderem sobre a lei da correspondência. Então eu disse que isso está em conformidade com a lei da correspondência entre o pensamento e o destino. Portanto, precisamos nos empenhar em tornar mais profundos e amplos os pensamentos e os sentimentos que concebemos e, desse modo, aumentar a nossa potencialidade de acolher as dádivas que recebemos deste universo ou do todo. Entendem agora? Você fazendo isso, entendendo essa lei da correspondência, olha só, precisamos nos empenhar
para tornar mais profundo e amplo os nossos pensamentos e sentimentos que concebemos. Deste modo, aumentar ainda mais a nossa potencialidade em acolher, em receber todas as dádivas que o universo tem para nos dar, que é ilimitado. A partir desse momento, vamos todos ver o universo como a mente norteada pela inteira confiança. E vamos também ver todas as coisas e todas as pessoas com a mente norteada pela total confiança. Deu uma quedinha de conexão aí, mas já voltou, né? Ela tá acontecendo isso. Então, até aqui, eu vou fechar o livro aqui para a gente ver se tem comentários aqui. A Olga disse: nessa trajetória, descobri sentimentos que jamais imaginei sentir. Eu me enganava. Hoje estou atenta na revisão. Então você precisa começar a revisar. O Kemel diz: no começo da iluminação. Que bom, porque todos nós estamos no caminho da luz. Então deixa eu dar um exemplo aqui do entendimento que eu tenho dentro da filosofia de vida que eu trabalho, dentro da ordem que eu faço parte, nunca, né, sempre abertamente eu disse aqui, mas eu quero falar antes disso, o que nós trabalhamos, o que as pessoas falam. Então quando você nasce, as crenças começam a ser implantadas. Se você vai para uma igreja católica, aí eles têm um tipo de crença. Se você vai para o espiritismo, você vai para a igreja evangélica, cada um tem uma crença. E nenhum deles, o mais engraçado, aliás, nenhum deles admite as outras, né? E todos eles dizem que estão salvos. São os salvos. Eles não se julgam salvadores, que são salvos. Eles já têm certeza, né? Quantas pessoas você conhece que diz que, nossa, se bobear, ele tem um banquinho lá com o nome dele no tal céu que eles criaram. Então, eles começam. Depois, surgem novas filosofias de vida. Um exemplo, eu vou falar muito rápido. Seishonoye é uma filosofia de vida muito bonita, inclusive. Mas muita gente diz: oh, Seishonoye é uma seita, tá bom, do diabo, né? Depois vem a maçonaria, do qual orgulhosamente eu fiz parte por muitos anos. Quer dizer, ainda faço, eu não estou frequentando por falta de tempo. E gosto muito. Ah, isso é tudo do capeta. Depois, acima da maçonaria, os iluminados. Oh, esse é o diabo em pessoa. Pois eu tenho orgulho de dizer isso abertamente para todo mundo. Eu tenho orgulho de seguir os ensinamentos dos iluminados. Eu tenho orgulho de usar isso aqui no meu peito. Eu tenho orgulho disso, porque são ordens, né? Ou um grupo de pessoas que estão preocupados com a evolução do mundo e pensam exatamente da maneira que eu penso. Eu tenho orgulho de fazer parte de tudo isso. E isso ninguém me tira. Ok? Vamos lá. Então, só para vocês entenderem isso. Quando nós viemos para essa terra, quando você é criado através de uma mente, a mente criadora, ou seja, Deus, o universo, o gênio, o que você acredita, né? Você vem para cá. Dentro do meu ponto de vista, vamos dizer assim. Você vem sabendo tudo que você vai se passar aqui, né? Só quando você chega aqui, o que todos nós estamos fazendo no caminho da evolução, nós estamos fazendo o caminho contrário. E ninguém consegue perceber, você está voltando para casa. Então você sai da mente criadora, do universo, de Deus, do que você quiser. Bom, você é colocado aqui. Ó, agora você faz o caminho inverso. Daqui você vai voltar para casa. Você vai voltar para o todo, e o todo está em todo, e tudo está em todo, no todo. Ok? Então, isso é uma das coisas que é bem explicado tem vários livros bons, né, sobre física quântica, sobre metafísica, que explica isso de forma talvez não tão clara. Tem muita gente que tem muita dificuldade. Eu tive no começo de entender, né? Hoje eu tenho pessoas também que faz parte de grupo de estudo com a gente, né? Nós temos aí o grupo Os Iluminados, que já estamos no grupo 2, Iluminados 1, e tem os Iluminados 2, onde nós vamos estudar. Então eu vou deixar no final da live o link para você saber como fazer parte desse grupo. Não é um grupo onde não é um grupo de leitura, é um grupo de estudos, ou seja,
o que nós estamos fazendo nessa live? A gente lê e explica para você o que a gente quer dizer. Então você entende que está fazendo um caminho de volta. Então você está sempre, eu digo, caminhando em direção à luz. À luz. Certo? Ficou dúvidas ou não? Se não ficou dúvidas, eu quero seguir mais um pouquinho para vocês. Eu sempre estou falando que eu quero fazer lives mais curtas. Nós temos feito lives de muitas horas, 1 hora, tem passado de 1 hora. Então eu tinha separado agora, eu vou só achar que onde eu separei a parte do livro aqui que eu queria falar. Deixa eu procurar aqui. Você lembra onde nós tínhamos separado, meu amor? Eu não lembro qual a página mais, mas tudo bem, eu vou seguir daqui. Voltando a falar aqui, porque nós paramos aqui, já lemos todos aqui. E depois tinha uma que eu tinha separado aqui, mas eu não lembro. Mas está tranquilo, eu vou seguir daqui. Olha só. Quando você tiver dúvida, eu estava falando exatamente disso aqui, que o todo está em tudo e tudo está no todo, né? Que é uma filosofia que se baseia, inclusive, nas curas. E quando a gente fala sobre cura, não é só de doença física. Nós falamos de doenças mentais que nós absorvemos. Então, todas as lives eu vou bater numa tecla aqui para você. Em todas as lives eu vou pedir para você que você faça uma revisão de como está a sua vida e que sentimento isso causa em você. Porque primeiro você precisa ter esse entendimento. O que isso causa? Que tipo de sentimento causa isso para você? Então, quando você encontra essa causa, quando você encontra a causa, e quando você encontra a situação que você está, e aí você busca que sentimento isso está te gerando, aí com certeza você vai entender o que eu estou falando. Então eu vou revisar uma coisa que eu falei lá no começo. Não adianta você dizer que não tem mágoa, que não tem ódio, não tem raiva, que perdoa tudo. Não adianta. Você precisa entender o que você sente. E todo sentimento é que vai fazer com que manifeste as coisas na sua vida. Por isso, a lei da correspondência. Se você quiser simplificar, diga a lei da comunicação. Como você se comunica com o universo? Como você vai para a sua cama dormir? Como você acorda de manhã? O que você diz para você mesmo quando você se olha no espelho? Escreve aqui, fala para mim, o que você fala para você quando você acorda? Isto é a lei da correspondência. Nós temos 7 leis importantíssimas. Estamos falando apenas da lei da correspondência. Deixa eu dar uma boa noite especial para 2 pessoas aqui. Meu grande amigo, irmão, Jorge Rubadel, meu grande amigo aí de Belo Horizonte, né? Foi durante algum tempo presidente da associação Academia, melhor dizendo, Academia Mineira de Ilusionismo. E um outro boa noite especial ao meu amigo Teodulo Quispe. Então, buenas noches, Teodulo, aí desde o Peru. E acá também temos um abraço a você, um saludo desde Brasil, de todos os brasileiros. Aí para Teodulo Quispe, um grande amigo, um grande profissional na área de hipnose clínica. Bom, então vocês entenderam tudo que eu estou querendo, onde eu quero chegar, o que eu quero que vocês compreendam com essa lei da correspondência. Como que você se corresponde com o universo? Como você se corresponde com o seu desejo? Se você acreditar que já existe o que você quer em abundância no universo, você não precisa de mais nada. Você só precisa acreditar e não duvidar. Não duvidar. Eu fiz uma live e eu peço para vocês, e a Olga sabe a importância de reassistir depois, porque é igual livro. Você lê o livro uma vez, você lê 2, 3, cada vez que você lê, você tem uma compreensão melhor e mais ampla. A live Daniel na Cova dos Leões, ela foi assistida inúmeras vezes pelas mesmas pessoas, inclusive repetindo, para começar a entender. Então tudo que acontece com você é fruto da sua imaginação e daquilo que essa imaginação gerou de sentimento, né? O maior exemplo é, você se considera perfeita, se considera uma pessoa boa, mas não compreende o sentimento, talvez, que você tem de você mesmo. Hoje eu estava conversando com uma pessoa,
E essa pessoa me disse, eu ajudo todo mundo, eu já ajudei muita gente, a minha vida não anda, meu dinheiro não dá. E eu parei para pensar, né, analisando um pouco disso e disse, puxa vida, a pessoa em momento nenhum citou dizendo assim, eu me ajudo, eu cuido de mim, né? Não que seja errado você ajudar as pessoas, mas a primeira pessoa que você precisa ajudar é você mesmo. Como que você não vai estar bem e quer fazer com que outra pessoa se sinta bem? A pessoa tem a liberdade de olhar para dizer, escuta, como que você quer que eu seja feliz se você é infeliz? Como que você quer que eu viva sorrindo se você vive chorando? Quem é você para me falar isso? Vocês compreendem o que eu estou falando? É muito importante. Por isso, quando nós vamos trabalhar aqui, eu digo, olha, o que eu tenho para oferecer para vocês são as explicações daquilo que Neville deixou escrito para nós e daquilo que eu pratiquei e pratico até hoje, porque eu coloquei em prática, né? Eu disse isso em várias lives, gente, eu não fui para a Europa por ir, eu fui porque eu mentalizei e acreditei que alguém lá precisava dos meus serviços e me levaria para a Europa. E assim, num piscar de olhos, quando eu vi, eu estava desembarcando em Roma, entende? Depois eu fui para o México, e assim, o Uruguai, e assim tem muito mais países aí que eu vou, porque eu sei que o mundo precisa ter esse conhecimento. Eu luto pela evolução da humanidade, eu já disse isso várias vezes, e também a preservação dessa raça chamada humanidade, da raça humana. É isso que eu trabalho dentro da minha mente. Então eu desenvolvi coisas que eu comecei a ler. No livro do Joseph Murphy ele fala sobre a tal magia mental, já expliquei isso em várias lives. E eu comecei a estudar primeiro por muito tempo e depois eu fui praticar. E assim, é coisas que me deixam feliz, né? Muito feliz, não com ego de arrogância, me deixa feliz de saber que o próximo ficou feliz, que o próximo está bem e que eu consegui uma conexão com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida através de uma fotografia. É possível? Sim. Então o que você precisa entender, mais uma vez, você não precisa de um intermediário para ter acesso a Deus, que é a sua própria consciência, que vive dentro de você. Por que você vai precisar de um intérprete para falar com alguém que vive dentro de você? Por que você precisa de um intérprete para falar com você mesmo, que é a sua consciência? Por quê? Eu quero que você coloque a mão na consciência e para pensar. Se Deus não existisse dentro de você, nem vivos vocês estavam. Nem eu, nem ninguém. É o único lugar que ele existe, é dentro da sua consciência. Então eu quero mais uma vez que façam revisões. Gente, se vocês pegarem todas as lives que a gente tem feito e você buscar lá, porque agora a maioria tem os títulos, e revisar, você vai ter outra visão das coisas. Você vai parar para pensar nesse monte de asneira que essas malditas religiões enfiaram na sua cabeça. Aí, uma coisa que eu quero falar, e sempre falo nas lives, né? As crenças começam lá no ventre da nossa mãe. E depois do nosso nascimento, começam as crençazinhas, né? Porém, a nossa mãe, o nosso pai, eles não são culpados, porque eles foram vítimas dos nossos avós, que foram vítimas dos bisavós, porque essas crenças vêm de anos em anos. Por isso, o Ho'oponopono é muito bom, é ótimo, para essas limpezas mentais, essa sujeira mental, esse lixo mental que nós guardamos na mente. Essa é a primeira limpeza que você precisa começar a fazer. Por quê? A gente armazena memórias, inclusive, até a quinta geração, segundo a ciência já explicou isso, eu já falei isso. Então, limpeza. Segunda coisa que eu falo, outra limpeza que você deve fazer, afastar de pessoas consideradas pessoas merdas. Pessoas merdas, com todas as letras para vocês entenderem. Por quê? Porque tem pessoas tão pequenas mentalmente, tão pobres mentalmente, porque a pobreza ou a riqueza está aqui, não é no seu bolso, que você oferece ajuda e as pessoas vão lá e te criticar, dizer, não, você está louco, isso é coisa do capeta. Que capeta? Eu pergunto para você, o que é o capeta? É você que decide o que você quer manifestar para as pessoas, seu lado bom ou seu lado ruim. Então, quando você oferece ajuda e a pessoa não aceita, foge dessa coisa, sai, se desliga. Gente, eu repito, eu cortei vínculo com um parente, família, com quem era contra os meus pensamentos
e foi isso que mudou a minha vida. Eu tentei ajudar, não quis, eu simplesmente falei, ó, para lá, eu para cá. Opa, vamos falar, beleza, mas não quero ter contato, porque essa gente te atrai para baixo, porque elas vivem aqui. Aqui não, porque onde eu estou hoje, eu estou na quinta dimensão, mas as pessoas te arrastam para puxar para a terceira dimensão, ou até um nível, tem pessoas que estão num nível superior. E eu vou aqui separar uma parte para vocês, que fala sobre as leis aqui fala sobre as leis do município e tal, para vocês comparar com as leis que eu estou falando, o que as pessoas seguem disso. Então, primeiro passo, se afasta desse tipo de gente. É gente merda, não serve para você. Não serve para você. Esse tipo de gente que tem esse monte de crença e que quer colocar na sua cabeça, não aceita isso não. Por que você precisa de intermediário? Precisa de intermediário para falar com alguém. Eu achei aqui o que eu queria falar para vocês, olha só. Nós, escutem isso, nós não criamos necessariamente o nosso destino. Aí diz assim, como não? Mas é porque a gente faz a opção de que destino nós iremos aceitar. Você diz, puxa vida, ninguém nunca falou isso. Eu vou fazer uma ilustração aqui para vocês entenderem como está no livro. A população de uma cidade, eu quero falar disso para vocês, elas vão obedecer umas leis do município, tá? Leis municipais. Então eu quero falar para vocês entenderem sobre as leis do universo. Então, a população dessa cidade, ela começa a aplicar, não, a obedecer, não? Essas leis do município. Então, agora, essas leis, vocês podem ter participação ou não nessas leis, diretamente, na implantação das leis, né? Você pode estar lá, você fazia parte do governo, você foi lá, ajudou a implantar alguma lei. Mas, tem gente, olha só, mesmo tendo a oportunidade de mudar para outra cidade e não tomaram essa atitude, ou mesmo tendo tido a oportunidade de impedir a implantação destas certas leis, não se manifestaram. Então podemos dizer que eles escolheram se submeter a essas leis. O que eu quero dizer para você? Eu estou ilustrando para você do jeito que me deram a ilustração aqui, porque tem pessoas que ela pode participar, ajudar a criar a lei, né? Você pode ou não. Tem pessoas que, eu não criei essa lei, mas essa lei do município não serve para mim. Lei municipal, você pode ir para outro município, já é outra lei. E você ter a oportunidade de mudar de município. E aí a gente vai falar o que significa essa mudança de município, que seria mudança de estado mental. E elas não querem, então elas fizeram a opção. Elas escolheram. Eu vou ficar aqui nessa cidade, eu vou me submeter a essas leis. Isso são as pessoas que estão submetendo a essas leis criadas por igreja, criadas por líderes religiosos, que querem escravizar você. Então, aí vamos falar agora como que é essa parte onde eu disse que a lei que rege o seu destino, mas que nós não criamos necessariamente. Por quê? Não criamos, porque escolhemos. Então tá aqui, ó. As pessoas temerosas, medrosas, escolhem viver à mercê do acaso e vê o mundo sujeito sempre a desgraça, inundação, tempestade, isso condizendo com a fraqueza do ânimo. As pessoas que vivem tomando remédio, bem como as que vivem se embriagando, abriram mão de um empreendimento simples de ser dono da sua própria mente e estão se sujeitando a um modo de viver que só lhe causa sofrimento. Compreenderam isso? Eu quero que vocês falem para mim, porque se não entenderam, eu quero explicar para você. Porque eu li, demorei para entender. E só depois que eu entendo uma coisa, eu venho aqui fazer live. Quando eu não entendo, eu não venho e eu pratico. Olha aqui o que diz mais. Os pessimistas, por vontade própria, então não é induzido muitas vezes, seguem certos princípios que os levam a viver uma vida sombria, ao passo que os otimistas, por vontade própria, seguem os princípios que conduzem a uma vida radiosa, a uma vida próspera, porque são otimistas. Os pessimistas, é impossível ver isso, porque ele só vê desgraça nas coisas. Ele levanta de manhã, ele tem que assistir o jornal para saber quem morreu durante a noite enquanto ele dormia.
Aí quando ele vai para o trabalho e chega em casa, ele quer ligar a televisão para saber quem é que morreu, enquanto ele estava trabalhando. Ele come esse tipo de reportagem, ele vive desse tipo de mídia podre. Aí mais um pedaço aqui. Olha só. Os materialistas, também por vontade própria, vivem no mundo sujeito às leis materiais, que eu acabei de explicar sobre as leis do município. Então, no mundo onde prevalece a teoria de que o homem está fatalmente sujeito às leis materiais, porém precisam entender que o universo é pleno de luz, de sabedoria e é uma fonte inesgotável. Então diz aqui, habitar no mundo mental e obedecer às leis que o regem. Porque lá também no mundo mental tem as leis, que são as leis do universo. O mundo mental é o universo. Também tem leis. A diferença entre essas leis é que a lei do município, a lei do estado ou a lei federal, ela pode ser mudada, ela pode ser manipulada. Por um certo tempo, foi por muito tempo manipulada esta lei, né? As pessoas que tinham condições mais elevadas não pagavam por esta lei. Hoje está mudando muitas coisas. Eu estou dando um exemplo para vocês entenderem. Tudo, você vai estar sujeito às leis também. Porém, as leis do universo são imutáveis. Elas são impossíveis de se mudar. Impossível, escutem bem. Por isso, com o poder da mente... Peraí. Toma minha água. Por isso, com o poder da mente, você consegue comandar o seu próprio destino e viver uma vida digna de filho de Deus ou de Deus que é você. O resultado disso é a existência completa de paz, alegria, amor, fartura, prosperidade. A vida que você leva atualmente é regida por qual lei? Qual dessas leis que nós citamos é regida a sua vida? Porque nós citamos muitas coisas aqui. Então o que eu quero que você entenda? Você pode escolher qualquer uma delas. Contudo, você nunca pode se esquecer. Seja qual for a lei que você escolha, ela vai atuar no princípio fundamental da lei universal, que é a lei da causa e efeito. Então, nós começamos a live falando da lei da correspondência. Eu disse que ela é impossível de trabalhar só, então ela trabalha com a lei do retorno e agora com a lei da causa e efeito. Então, eu quero que você faça uma reflexão, porque pode ser que esteja muitas coisas acontecendo na sua vida e você está tentando buscar a resposta e não está encontrando. Por que que você não está encontrando? Porque você está buscando resposta fora. Você está buscando respostas fora de dentro de você. Busca dentro de você. Busca no universo. Qual dessas leis você já infringiu? Sem querer. O que está retornando para você? Que tipo de correspondência você enviou ao universo? Seja na semana passada, seja há 1 hora atrás, ou seja 10, 20, 30, 50 anos atrás. Que tipo de correspondência você enviou ao universo? Que tipo de sentimento você enviou? A lei do retorno, a lei do universo, aliás, a lei do retorno, deixa eu só corrigir aqui, a lei do retorno, a lei da correspondência e a lei da causa e efeito, além de outras leis, mas a gente abordou essa hoje só, elas estão aí. E todo dia você está tendo. Todos os dias ela está trabalhando na sua vida. Começa com a lei da correspondência, em seguida a lei do retorno e logo em seguida a lei da causa e efeito. Então procura fazer uma busca. Que tipo de lei, sem querer, inconscientemente ou consciente, você fez? Porque essas leis são imutáveis e não tem como mudá-las. Não existe forma de você mudar essas leis. Existem formas de você trabalhar. Eu dou um exemplo. Pessoas que querem prosperidade, mas não querem seguir as leis do universo. Porque para ter prosperidade, você pode burlar a lei? Sim, a lei daqui. A lei material. Por quê? Se você roubar, você está infringindo a lei, correto? Você pode ser ou não preso.
Mas enquanto você fez isso, você se esqueceu que você colocou para trabalhar para você a lei do retorno. Isso vai retornar para você, de uma forma ou de outra. Então, tudo tem a lei. Aí você vai precisar entender, quando isso acontecer, a correspondência que você mandou quando infringiu a lei daqui, a correspondência que você mandou, você infringiu a lei da correspondência. A lei da causa e retorno, da causa e retorno, que vai retornar para você. E a lei da causa e efeito, e aí é onde você não vai entender qual é a causa. E a coisa mais difícil, você entende o efeito. O que é o efeito? Pô, minha vida está ruim. Gente, eu fui preso. Por que eu fui preso? Aí você vai lembrar porque eu roubei. Ah, mesmo. Você não lembra. Existe um ditado muito antigo que diz: quem bate esquece, quem apanha não. Esses ditados aí, se você parar para pensar, o universo nunca esquece. As leis universais sempre vão ser cumpridas de uma forma ou de outra. Sempre vão ser cumpridas. Então, o que eu quero que você faça hoje, o objetivo dessa live, é que você faça uma reflexão dentro de você nesse momento, ou mais tarde quando você for dormir. Faz uma reflexão e uma revisão. Veja como está a sua vida. Como é que a sua vida está agora? E aí você para pensar. Talvez você diga assim, mas eu ajudei tanta gente, não era para minha vida estar assim. Eu tenho amor pelas pessoas, não era para minha vida estar assim. Então, se você ficar focado nisso, sua vida vai ser assim. Mas agora, procura, antes de entender isso, tudo que você vai falar para você, porque é normal a gente falar, pois eu não penso mal, eu penso bem, por que isso aconteceu comigo? Procura na lei da causa e efeito e na lei do retorno. Você vai achar. E também na lei da causa e efeito, nem sempre, agora eu quero dizer uma outra coisa importante, nem sempre, para que ninguém entenda e dizer, mas eu já fiz uma revisão, não encontrei nada. Ótimo. A lei da causa e efeito também está aí trabalhando. Por quê? Porque se teve um efeito e você entender a causa, qual que pode ser a causa? Bom, a causa pode ser a lei do retorno porque eu fiz isso e isso. Ok. Mas eu não encontrei isso. Mas qual que seria a causa então? A causa seria que o universo está limpando você para colocar coisas grandes na sua vida. Existe um dito popular também que diziam isso muito antigamente, diziam, olha, o universo não tira nada de você para te punir. Ele tira para obter espaço para que ele te dê coisas maiores. Não diziam isso? Isso é um fato. Você não tem como colocar uma televisão no lugar da outra sem tirar a outra, a menos que você coloque em outro lugar. Então você também precisa entender isso. Precisa começar a estudar um pouquinho mais sobre as leis do universo. Deixa eu ver aqui o que a Olga disse aqui. Opa, deixa eu ver aqui. Aí, ver mais. A Olga diz, ao identificar qual a forma de quebrar o efeito. Olga, o efeito, a lei causa e efeito, o primeiro passo não é quebrar a causa e efeito. Porque você já aconteceu, o efeito já está ali. É refazer o que você fez para causar esse efeito e você refazer de novo, para que quando o efeito vier um efeito que você deseja. Então a lei da causa e efeito é imutável e inquebrável. Porém, o que você vai entender, vamos falar como forma de quebrar. Veio a lei causa e efeito. Você encontrou a causa, né? E você precisa quebrar. O efeito não tem como quebrar, ele já aconteceu, ele já é fato. Então você vai pegar a causa, descobrir o que causou. E você, quando for fazer, você vai fazer, primeiro, vai limpar-se mentalmente da culpa, porque muita gente vive se culpando, né? Então tira isso de você, para de se culpar, para de se lamentar e se culpar. Segundo, você vai entender a causa, então quando você fizer algo parecido ou novo, você já sabe que você não tem que fazer com que esta causa, com que tenha esse mesmo efeito para não descobrir a causa. É simples. Quando você encontra a causa, opa, isso é a causa. Se você encontrou a causa, você encontrou a raiz do problema. E você não vai fazer a causa de novo para causar o mesmo efeito. É assim que se quebra a lei do efeito. Você quebra o efeito fazendo. E o mais interessante, que hoje nós não vamos falar sobre esse assunto, mas eu quero deixar aqui para você no ar. O mais interessante é que você pode usar uma lei. Não seria contra a outra. Vamos falar assim para ficar mais claro. Uma lei a favor ou contra a outra. Você pode fazer isso. Mas isso nós vamos estudar num dos capítulos que a gente vai estudar aí, lá no grupo, inclusive, mas a gente pode pensar no live para vocês entenderem isso, tá?
Bom, ficou dúvidas hoje para vocês? Quanto tempo nós estamos no ar, querida? 1 hora, quase 1 hora, e é bom que hoje nós temos bastante pessoas aqui, bastante gente interessadíssima nisso. Deixa eu falar um pouquinho para você rapidamente sobre como eu resolvi falar de Levítico-Dade criando esses grupos que nós criamos. Eu repito para você, eu participei de inúmeros grupos gratuitos, né? Inúmeros grupos, e eu vi que esses grupos não tinham tantas explicações, geravam ciúmes de um com o outro, um explicava, o outro queria explicar, enfim, hoje eu não participo de nenhum tipo de grupo de estudos, e os únicos grupos que eu tenho não são grupos gratuitos, são grupos pagos. Então a pessoa que quiser fazer parte, ela paga para estudar. Por quê? Porque não são grupos onde a gente fica lá postando, vou postar uma frase do Neville hoje, eu vou postar um vídeo do Neville. Não, é um grupo onde 2 vezes por semana nós vamos estudar ao vivo, é um grupo fechado, né? No final da live eu vou deixar o link para você entender um pouco mais sobre esse grupo. O primeiro grupo, que chama Os Iluminados 1, que as aulas já estão gravadas com todas as respostas respondidas e sanadas, todos que estão no grupo sabem, mas ainda tem vaga lá. Aí nós criamos os Iluminados 2. No Iluminados 1, nós estudamos o sentimento é um segredo, como trabalhar para manifestar a lei da atração na nossa vida. Foi bem explicado, também Neville é tão claro, né? Ficou fácil. No segundo, também Neville Goddard, o poder da consciência. O grupo Iluminados 1, ele teve uma duração, salvo engano, 2 meses ou mais, eu acho, né? Acho que já está mais de 2 meses, que foram os capítulos que nós estudamos, o sentimento é um segredo. No grupo Iluminados 2, provavelmente ele se estenderá um pouco mais, porque são 27 capítulos para estudarmos. Mas tem capítulos menores, mais curtos, que nós vamos estudar 2 capítulos, às vezes, na mesma live, na mesma aula, que são aulas de 1 hora, no mínimo 1 hora, né? Então, se você quer saber como fazer parte, quem ainda não conhece o meu trabalho, nessa página onde nós estamos fazendo essa live, tem muito mais live passada se você quiser assistir. Tem aí Fazendo a Verdadeira Vontade de Deus, você pode olhar, Daniel da Cova dos Leões. Eu nem sei de nome todas, mas tem muitas lives já feitas passadas. Tem o nosso canal que é pequenininho lá no YouTube, né? Chama Milagres da Mente. Eu tenho pegado as lives e colocado lá para as pessoas entenderem. Então meu objetivo é expandir esse conhecimento para que mais pessoas possam mudar a vida, possam se tornar aqui milionárias. Aqui, escutem bem o que eu estou falando. Aqui na minha mente eu me considero um milionário. Como diz o Cristiano Ronaldo, a repórter perguntou, você é o melhor jogador do mundo? Ele disse, sim. Eu posso até não ser aí, mas aqui eu sou, ele disse. Como que eu vou dizer que não sou o melhor jogador do mundo para a Nike, que é o patrocinador meu, ele disse. Como que eu vou dizer isso para as pessoas que me contratam para fazer um comercial de um produto? Então, você precisa entender isso. Então, aqui eu sou milionário, eu quero que todos vocês tenham essa consciência. Porque quando você acredita que faz sentir aqui, você se torna milionário. Você torna tudo real na sua vida. Então vamos praticar os ensinamentos. Não adianta, eu já falei, repito, tem pessoas que vêm todo domingo assistir a live, acabam de dizer que vai dormir. Ela não faz questão de revisar ou de pelo menos fazer um exercício de mentalização. Para quem está chegando agora na nossa live, lá no canal do YouTube tem muitos áudios para você escutar, tem áudio exclusivo para você ouvir à noite, antes de dormir, tem áudio exclusivo para você ouvir de manhã, quando você acorda e começar seu dia, tem áudios gratuitos lá para você. Então baixem eles para você ouvir esses áudios, mas pratica o que você está vendo aqui, não fica só, assiste e esquece não, revisa ela, mas antes, revisa a sua situação agora. Revisa todas essas crenças. Você acredita que existe um Deus fora de você? Você acredita que para você obter as coisas, você precisa se humilhar como um servo ou um escravo? Um servo ou um escravo é a mesma coisa. Era assim que eles chamavam os escravos, meu servo. Você acredita nisso? Que você precisa se humilhar e implorar, dizer por misericórdia? Você acredita nisso? Porque se você acredita nisso, você está na live errada. Você não está na live que é feita para você. Que você precisa acreditar que você já tem tudo, que você vive num mundo onde tudo
já existe em abundância para você. Esse é o mundo real, a quinta dimensão. Eu fiz uma live passada que chama Pensando em Outra Dimensão. Assiste essa live, conversa com pessoas que estão aqui, que estão nessa quinta dimensão. Cara, é a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa do mundo. E mais, estamos planejando um curso só sobre manipulações mentais. Por que eu quero selecionar as pessoas? Tudo é pago, eu já deixei claro isso, mas nem todo mundo. Tem pessoas que me pagando, eu não quero no grupo. Vocês vão me dizer, Adam, o que é isso? Eu já expliquei para vocês, eu faço esses treinamentos, não é pelo dinheiro, eu não preciso do dinheiro. Mas eu também, então muita gente, por que não faz de graça? Porque as pessoas não valorizam, então eu cobro pouquinho, né? Cobro R$100, que é um valor que todo mundo consegue pagar. Ah, eu preciso parcelar, parcela no cartão, não tem problema, sabe? O mais interessante é isso, eu não preciso do dinheiro, mas eu faço, porque eu quero ajudar as pessoas. Porém, sobre como manipular, chama manipulações mentais, né? Onde você consegue manipular, não você, mas outra pessoa. Tem pessoas que, se me pagar, eu não coloco no grupo, eu não aceito nesse grupo, porque você precisa ter consciência do poder que você tem na sua mente, de usar o poder da sua mente para conseguir sugestionar uma pessoa à distância, mesmo sem nunca ter visto a pessoa, apenas com uma imagem. Isso é possível. Isso chama-se, segundo Joseph Murphy, ele chama de magia mental. Eu prefiro chamar de outro nome, mas eu chamo de influência mental ou manipulação mental, mas manipulação do bem. Entendam bem isso. Por isso, tem pessoas que eu não quero no grupo nem se me pagar, porque não estão prontas para isso. Tenho certeza disso. Bom, meus amigos, se não ficou dúvidas, acho que comentários não tem mais. Eu quero pedir para vocês que vocês revisem a sua situação. Revisa qual é a causa do efeito que está acontecendo. Revisa se a lei do retorno está trabalhando em cima da sua situação. Revisa que correspondência você enviou ao universo para a sua situação estar assim. Revisa isso dentro de você. Esse é o único Deus que existe, o que vive dentro de você. Fora de dentro de você não existe nenhum Deus. E isso está na Bíblia. Davi cantava nos Salmos, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Agora dentro de você tem um mais forte ainda. Isaías disse isso. Isaías disse assim, eu sou Deus. Fora de mim, ou seja, fora de mim, não existe nenhum outro Deus. Eu causo a guerra, causo a paz, causo a tristeza, causo a alegria. Isaías disse isso. E aí vocês vão entender o poder do eu sou, tão bem explicado por Neville Goddard, ou Neville Goddard, como alguns dizem, ok? Então, se você entendeu essa live, você aperta aquele joinha aí, ó, de curtida. Se você entendeu essa live e gostou dessa live, você pega o link dela e compartilha com um amigo seu que você acha que precisa ouvir tudo que foi falado aqui, ok? Façam isso. Revisem. Eu sou muito grato por vocês estarem aqui todos os domingos comigo, e agora domingos e quartas, domingos e quintas, enfim, durante a semana tem um, a gente nunca vai decidir se vai ser quarta ou vai ser quinta, mas sempre vamos avisar antes. Um beijo no coração de vocês, que a segunda-feira de vocês seja exatamente como você planejar que ela seja hoje à noite, porque hoje começa a sua segunda-feira quando você for dormir, ok? Muitíssimo obrigado. Eu vou colocar o link agora, já assim que desligar. Quem quiser é só clicar lá, você vai entender mais. Tem um questionáriozinho com perguntas para você já começar a fazer parte, tá? Eu vou incluir uma pergunta lá agora, inclusive, que é para você, se você quer fazer parte do 1 ou do 2. Na verdade, não. Lá só está para o 1. Quem já está no 1 é só entrar em contato comigo e automaticamente a gente vai mudando para o 2. Muito obrigado, um beijo no coração e até o nosso próximo encontro durante a semana. Fiquem bem, fiquem do jeito que vocês desejam estar. Ou melhor, do jeito que vocês sentem que estão.